Os dados recentes do Portal da Transparência apontaram para uma drástica redução nos gastos com cartão corporativo por parte do governo federal ao longo de 2023, em comparação com o ano anterior, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto em 2022 o total de despesas atingiu 422,9 milhões de reais, o ano atual se aproxima do seu término, com um saldo de 273,9 milhões de reais, representando uma queda significativa de 149 milhões de reais. O cartão corporativo, criado durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desempenha a função de permitir que não apenas o presidente da República, mas também outros cargos de alto escalão do governo, custeiem a compra de materiais funcionais e serviços relacionados à atividade governamental. Esses custos incluem ainda as despesas com o cartão de pagamento de defesa civil, utilizado para ações emergenciais em estados e municípios. Apesar do governo Bolsonaro ter mantido os repasses com o cartão corporativo controlados entre 2019 e 2021, o ano de 2022 foi marcado pelo segundo maior gasto na última década, ficando atrás apenas de 2017, durante a gestão de Michel Temer, quando a cifra atingiu 453 milhões de reais. Quem nunca lavou dinheiro? Eu mesmo esqueci esse dia 10 reais na minha calça jeans. E bateu. Eu só quero as minhas joias. As joias são minhas, Serena. Passei a vida toda por conta dessas joias. Elas são minhas por direito. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. As joias só podem estar com a tia Agnes. Eu vim buscar as joias. As joias pertencem a mim! Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou que as forças de segurança estão monitorando a possível chegada de manifestantes bolsonaristas a Brasília, no próximo dia 8 de janeiro. Nessa data, completa-se um ano dos atos golpistas. Por iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os três poderes estão se preparando para um evento histórico de celebração da democracia. Uma reunião inicial para discutir o esquema de segurança aconteceu nesta terça-feira, 26, no Centro Integrado de Operações de Brasília. Capelli destacou a atuação coordenada da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estão de prontidão para identificar qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os poderes constituídos. Até o momento, tudo transcorre com tranquilidade. Não há nenhum sinal de nada fora do normal, nada que gere preocupação neste momento, mas o trabalho é fundamental para que tudo corra bem. Vamos todos atuar em sintonia, harmonia e cooperação, afirmou Capelli aos jornalistas ao fim da reunião. A Polícia Federal está em fase final para concluir os inquéritos relacionados às fake news e milícias digitais, que envolvem os núcleos político e econômico do bolsonarismo. Os investigadores acreditam que já existem elementos suficientes para indiciar Jair Bolsonaro por delitos ocorridos ao longo dos últimos 4 anos, e a expectativa, segundo a coluna do jornalista Aguirre Talento, do UOL, é que isso aconteça no início do próximo ano. No entanto, os tipos específicos desses crimes só serão definidos após a conclusão de todas as linhas de investigação relacionadas ao ex-mandatário. O indiciamento é esperado para o início do próximo ano e, após essa etapa, o caso será encaminhado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para análise sobre a possível apresentação de denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. A saída de Augusto Aras do comando da PGR é vista como um ponto-chave, pois Gonet é esperado para dar continuidade às investigações e apresentar denúncias contra Bolsonaro, após receber o material produzido pela PF. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, expressou sua posição nesta terça-feira, 21, em relação à necessidade de nacionalizar os preços dos combustíveis no Brasil. Em entrevista à revista Veja, reportada pelo Valor, Pimenta defendeu veementemente que a Petrobras deve encontrar uma fórmula para uma redução mais substancial nos preços do óleo diesel, gasolina e gás de cozinha.
O desentendimento sobre a política de preços adotada pela Petrobras se intensificou recentemente, gerando um confronto entre dois pesos pesados do governo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. As divergências entre os dois escalaram com declarações entre sexta-feira, 17, e sábado, 18, servindo como pano de fundo para o confronto. Reportagem do Brasil 247, publicada na noite de ontem, revelou bastidores da reunião entre o presidente Lula, Prates, e vários ministros, em que o presidente da Petrobras foi cobrado a reduzir preços, ampliar investimentos e reduzir dividendos pagos aos acionistas minoritários. O deputado federal Nicolas Ferreira e o vereador Fernando Hollerem estão enfrentando um processo na Justiça, movido pela humorista Ana Virgínia Teixeira, conhecida por abordar temas políticos de maneira bem-humorada nas redes sociais. A denúncia busca uma indenização de R$90 mil após a dupla compartilhar uma foto da comediante ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino, identificando-a como uma dama do tráfico, conforme noticiado pelo jornal O Globo. O material em questão exibe a humorista ao lado do ministro Flávio Dino. Bolsonaristas disseminaram a fake news, afirmando que se tratava de uma mulher casada com um chefe do Comando Vermelho. Após a circulação da mensagem falsa, em novembro, Virgínia fez um post desmentindo a farsa. A que ponto chega o bolsonarismo? A esse ponto aí, olha ao que estão me associando. Mas vão ter que provar. Inclusive vão ter que provar até que eu sou amazonense. Eu estou na UTI do Hospital do Rio Grande do Norte com minha filha hospitalizada, e os bolsonaristas fazendo isso aqui, disse a humorista na publicação em questão, que acompanha. Então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. E a história, você pode ver. O PL, o PP e os republicanos entraram nesta quinta-feira, 28, no Supremo Tribunal Federal com uma ação para garantir a eficácia do projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Pela tese, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. No dia 14 deste mês, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que validou o marco. Em setembro, antes da decisão dos parlamentares, o Supremo decidiu contra o marco. A decisão da Corte foi levada em conta pela equipe jurídica do Palácio do Planalto para justificar o veto presidencial. Na ação encaminhada ao Supremo, os partidos alegam que o Congresso exerceu sua competência legislativa ao validar o marco temporal. Em cenário de discordância republicana entre poderes acerca de determinado conteúdo normativo, a última palavra em um regime democrático sempre deve ser do poder legislativo, verdadeira casa da democracia, argumentaram os partidos. Por meio de sorteio eletrônico, o ministro Gilmar Mendes foi escolhido para relatar a ação. Não há prazo para a decisão. Hacer negocios con ningún comunista. Yo soy el defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran. Putin no entra ahí. Lula no entra. Seu desejo é uma ordem, poderia dizer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao determinar, nesta sexta-feira, 22, a prisão de Marcos Soares Moreira, que passou 120 dias preso no complexo da Papuda por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Conhecido na horda extremista como Patriota Capixaba, Moreira, que recentemente foi colocado em liberdade sob a condição de cumprir medidas cautelares, resolveu desafiar o STF e gravou um vídeo com ataques aos ministros da corte e pedindo para ser preso novamente. Mesmo ciente dessa proibição de uso das redes sociais e demonstrando total desprezo pela justiça, o denunciado publicou 2 vídeos em redes sociais, nos quais ataca esta corte e profere diversas ofensas à honra dos ministros que a integram. Em uma das publicações, convoca manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas contra essa pauta absurda que esta justiça está colocando para ser votada, para liberar o aborto. Escreveu Moraes em sua decisão.
Eu só quero as minhas joias. As joias são minhas, Serena. Passei a vida toda por conta dessas joias. Elas são minhas por direito. Sei que as joias só podem estar no quarto. Você não vai me impedir de subir. As joias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou nesta quinta-feira, 28, a lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, após o Congresso Nacional derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto. A medida foi aprovada pelo Legislativo em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia descartado a tese de que devem ser demarcados apenas os territórios ocupados por indígenas, em 1988. Data da promulgação da Constituição. A votação dos vetos foi marcada por protestos do movimento indígena contra o marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, criticou a medida durante seu discurso e depois acompanhou a sessão no plenário. Após a votação, Guajajara afirmou que o governo federal deve entrar com um pedido para que o STF analise o caso, indicando a possibilidade de judicialização do tema. O Ministério dos Povos Indígenas vai acionar a Advocacia Geral da União para dar entrada no STF a uma ação direta de inconstitucionalidade, a fim de garantir que a decisão já tomada pela Alta Corte seja preservada, assim como os direitos dos povos originários, declarou a ministra. Veículos de imprensa da mídia corporativa, entre eles Valor, o Globo e o UOL, vêm divulgando reportagens sobre suposta queda nas vendas de Natal este ano, que omitem uma informação importantíssima em suas manchetes, induzindo os leitores ao erro e passando a impressão de que a economia brasileira estaria em crise. Natal tem pior venda em 3 anos, diz, por exemplo, chamada de matéria do site Valor publicada nesta terça-feira, 26. Outros jornais seguiram a mesma linha em seus títulos. Todas as reportagens em questão usam como base um levantamento feito pela Serasa Experian, marca de análises e informações sobre crédito, que aponta suposta queda de 1,4% nas vendas de Natal, em 2023. O estudo leva em consideração as vendas no período de 18 a 24 de dezembro, apenas em varejo físico, isto é, não são incluídas as vendas em lojas online. Além disso, a metodologia da pesquisa consiste em consultas realizadas pelos lojistas no banco de dados da Serasa Experian, no momento da venda ao consumidor. Um fator importantíssimo para medir a quantidade de vendas no período natalino, entretanto, foi desconsiderado no levantamento. Os pagamentos feitos via Pix ou cartões de débito e crédito não foram contabilizados. Tal informação não consta nas manchetes de nenhuma das matérias de veículos da mídia corporativa sobre o assunto. Um governo que não trabalha para as pessoas de bem. Um governo que não trabalha para todos. Todos, porque o surdo oralizado vai conseguir entender. Essa é a política contraditória desse atual desgoverno. Essa é a política que fala que cuida da mulher, mas que está tirando o auxílio gás, o Bolsa Família. Isso afeta a família, isso afeta a mãe. Quantos lares nós temos mulheres sozinhas, trabalhando e lutando pelos seus filhos? Quantas mulheres carregavam baldes, latas de água na cabeça? Bolsonaro veio e levou água para o Nordeste. O que eles fizeram? Acabaram com a obra. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou um vídeo com imagens antigas em suas redes sociais nesta quinta-feira, 30, para tentar disfarçar o grande fracasso que foi a volta de seu pai ao país. Ao som da música Sweet Dreams Are Made of This, da banda Eurythmics, o deputado editou juntos o vídeo em que Bolsonaro aparece cumprimentando os passageiros no embarque desta quarta-feira ao Brasil a imagens antigas. Em uma delas, Bolsonaro aparece ao lado da ex-primeira-dama, Michele, na convenção do PL no ano passado. A recepção a Bolsonaro, no entanto, foi indisfarçavelmente um fracasso. Pouquíssimas pessoas compareceram, tanto no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, quanto à sede do Partido Liberal, na região central da capital federal. A volta do ex-presidente, que até dezembro arrastava multidões, agora é recebido com menos de 100 de pessoas, tanto no aeroporto quanto na sede do PL.
Bolsonaro é um ladrão de joias. É isso. Veja só, o Tribunal de Contas determinou que ele devolva as joias, os relógios de grife, as armas que ele ganhou enquanto presidente da República. Isso é patrimônio da União. E ele levou para casa. Ele e a sua mulher. Olha só, gente. Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico. Já está inelegível 3 vezes. Esse não vai voltar. Vamos continuar defendendo a democracia em nosso país e punição para quem rouba o poder público. Ai da juíza Gabriela Hard, substituta de Sérgio Moro na Lava Jato. Jorge Hard Filho está envolvido em um esquema de roubo de tecnologia da Petrobras, a Petrozix, para lucrar no exterior, conta o jornalista Leandro Demore. O engenheiro químico obteve documentos classificados como corporativos, reservados e confidenciais da Petrobras. O material acessado por Jorge Hard e 3 funcionários aposentados, segundo a reportagem, resultou em uma trama que descambaria em investigações sobre pirataria industrial, uso indevido de documentos secretos, armações contra a petroleira e uma tentativa de vender um processo de transformação do xisto, que seria uma cópia do Petrozix. Substituindo Moro, Gabriela Hard foi responsável pelos processos da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. A atuação de Jorge Hard no esquema, porém, passou incólume pelos responsáveis pela operação. A Engevix, para a qual Jorge Hard trabalhou, teve seus negócios revirados pelos investigadores da Lava Jato. Foi Gabriela Hard que determinou, por exemplo, a prisão de José Dirceu, por acusação de ter recebido propinas da própria Engevix, que empregou seu pai. O caso da Petrozix, no entanto, passou em branco pelos olhos sempre atentos de Curitiba. A reunião, né? O Jarbinhas pediu visto, acabou a reunião. E aí, o Bruno Augusto, prefeito, agrediu com 2 socos o Leandro e alguém dele lá, algum que ele anda com 4 em volta dele, deu uma cadeirada nele, ele tá machucado o braço. Inclusive, a funcionária que estava na cozinha assistiu a cadeirada que o Leandro tomou, que o Leandro Salsi tomou. Foi um horror, um show de horror. E aí a Gleiva tava com o telefone, ela tava filmando a hora que o Bruno saiu lá de dentro da cozinha. O Jonathan puxou o telefone da mão dela, o telefone caiu no chão, ele pegou e colocou no paletó. Foi um show de horrores, realmente. Agrediu o Leandro Salsi, deu 2 socos nas costas dele, empurrou ele em cima da mesa lá na cozinha, gritou com todo mundo, fez a maior baixaria, porque o projeto dele não foi aprovado. Ele não aceita levar um não, entendeu? Aí fudeu, minha filha, porque tinha uma dívida dele de INSS dos funcionários que ele não paga. Ele desvia o dinheiro do INSS dos funcionários, entendeu? Aí tava no meio para poder pagar os funcionários. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, levou apenas 2 horas para negar um pedido do Tribunal de Contas da União que solicitava, em caráter de urgência, a revogação de uma decisão para autorizar pagamento de penduricários a juízes federais de quase R$1 bilhão. Quem recorreu ao Supremo em nome do TCU foi a Advocacia Geral da União. Enviado na sexta-feira, 22, o pedido de suspensão chegou à Corte às 18 horas. Logo na capa do documento havia a inscrição urgente escrita em vermelho. A AGU argumentou que uma das atribuições do presidente do STF, segundo o regimento interno da Corte, era a de decidir questões urgentes em períodos de férias. O Supremo está de recesso desde a quarta-feira, 20. O pedido era para revogar decisão do ministro Dias Toffoli, que esta semana assinara despacho dizendo que o TCU não tem competência para impedir pagamento autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Às 20 horas, Barroso respondeu ao pedido da AGU, dizendo que o caso dos penduricários para juízes não se enquadrava nas decisões urgentes previstas pelo regimento, e encaminhou a solicitação para o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo. Em uma tentativa de reconstruir as relações com o Supremo Tribunal Federal, aliados de Jair Bolsonaro têm buscado se aproximar de membros da Corte, visando, principalmente, estreitar laços com
Flávio Dino, que teve o seu nome aprovado para integrar a corte. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, 2 ministros do Supremo relataram à coluna que, durante a campanha de Dino, junto a senadores, para sua aprovação para a corte, foram procurados por aliados de Bolsonaro. Eles se dispuseram, segundo os magistrados, a colaborar para angariar votos pela aprovação do ministro, que sofreu forte resistência da ala da casa alinhada ao ex-presidente. Esse movimento coincide com gestos de aproximação de aliados de Bolsonaro em relação ao Supremo. Advogados e interlocutores do ex-mandatário aproveitaram a crise desencadeada após o voto do líder do governo, Jacques Wagner, em uma proposta que limita as decisões monocráticas do tribunal, para se aproximarem de alguns ministros.